E aí, clã, olha só quem voltou, continuando Berserk aqui, parte 40. Ô, Renato, mas você sumiu demais. Cara, muita coisa pra fazer, tive ensaio esses tempos aí, então tive que tirar a música e ir pro ensaio, então acabou que eu não tive tempo de gravar, entendeu? Vocês me perdoam, né? Armadura Berserk, inclusive eu quero agradecer de novo quem é membro do canal, quem suportou ficar tanto tempo sem vídeo e continuar membro aqui. Buzinaro, espero que não tenha saído no vídeo. Enfim, se você continuou aqui membro, um abraço no seu coração, você tá vendo esse vídeo antecipadamente. E aquele negócio de sempre, né? Tentar sempre trazer o máximo de vídeos possível. Então é isso. Sem mais delongas, bora! Tá louco? Oh, esse croma do diabo. Flora estava trabalhando no que parecia ser Flora uma armadura. estava trabalhando. Após desenhar um símbolo, o trabalho estava concluído. Ela pergunta ao Caveira se ele não sente saudades disso. A armadura do Guts? Não. Ou é do Caveira? Olhando para a armadura completa. Eu mesma não pensei que fosse voltar a mexer nela. Ela afirma. É impossível que você não saiba o perigo que isto representa. A armadura do... que ela tá fazendo pro Guts era do Caveira? Sei lá, tô supondo tudo só. Flora diz que foi por isso que ela a deixou guardada por tanto tempo. Mas que é exatamente pelo que a armadura representa que eles precisarão dela na jornada que os espera. Do Gustavo, A Caveira mano. diz que esse é um destino cruel. Mas Flora discorda. Pode parecer que as pessoas sempre repetem os mesmos erros. Mas o destino não é um círculo. Mas sim uma espiral. Nada garante que eles façam as mesmas Legal escolhas que eu ou você fizemos um dia. Tem razão. De repente, eles sentem algo. Estavam vindo. Os pássaros voavam para longe. Vixe. As bestas rangiam. Eles haviam passado pela barreira muito facilmente. Sinal de que a força espiritual de Flora enfraqueceu bastante. O Caveira pula para o lado de fora, caindo em cima de seu cavalo. Flora Coitado do pergunta, cavalo, né, vai mano? lutar por mim? Mas você sabe que eu... Por isso mesmo. Que teu fim seja em paz. Flora agradece, dizendo que nunca esquecerá o carinho de Caralho. seu velho amigo. Os Que da hora golems isso, mano. levantavam. O Caveira se armava e via as criaturas chegando. Mano, Criaturas eu não consigo ver o Caveira e não pensar imediatamente no Rei Caveira de Yu-Gi-Oh! Só eu que tenho essa brisa? lideradas por um velho conhecido. Flora dizia que só estava triste por não poder ver o sorriso encabulado de sua querida aluna uma última vez. Seguindo o caminho de volta para a casa da árvore, Sirk sentia algo estranho. Sérpico pergunta se tem algum problema e ela responde que não foi nada demais. Por um momento ela achou ter ouvido a voz de sua mestra. E Varela brinca que ela deve estar louca para ver Flora e receber elogios, o que a deixa encabulada. Não é nada disso não. Sérpico a diz pra não ser modesta, pois o que ela fez foi incrível. Farnese a segura na mão e com um olhar doido, diz que até ficou emocionada. Enquanto seguiam caminho, Isidro e Puck treinavam seus movimentos. De repente, Guts de cara no chão. isso? Sérpico vira seu corpo. Isidro pergunta o que ele tem. As feridas dele já não tinham sarado na igreja? Eles retiram as ataduras e percebem que o ferimento feito por Islam já havia cicatrizado. Mas Sirk percebe que não é tão simples. A ferida da carne está sarada, mas a ferida de seu corpo etéreo continua aberta. Se continuar assim, ele vai enfraquecer cada vez mais, até afetar seu corpo físico de novo. Normal, né? Quem nunca tomou a ferida de uma mulher que nunca cicatrizou? Brincadeira, eu nunca também não, velho. A garota diz que precisam correr até a casa da árvore, pois talvez com os remédios espirituais que Flora tem, Guts levante. Não exagera. Ele fala, já se levantando por conta própria. Mano! Foi só Caralho! Deixa eu voltar aquele frame ali. Mano, quantos músculos esse cara tem nas costas? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 gomos nas costas, tá ligado? O que vocês estão querendo na barriga, ele tem nas costas. Tem jeito, o cara é foda. Foi só uma tontura. Eu posso ajudá-la a andar, viu? Não que seja um prazer, não precisa. Sirk se comunica telepaticamente com Guts. O que aconteceu com você na caverna? Essa ferida não pode ter sido feita por um simples troll. Até mesmo o talismã foi apagado de sua nuca. É que eu acertei. Um monstro metido a anjo com a minha amiga aqui.
Guts então compartilha a imagem de Islan, o que deixa a garota em choque. Não Ele quer creio. matar a menina. Então foi isso que aconteceu? Agora entendi aquele ódio estranho que pairava naquele lugar. Mas, se isso fosse verdade, ele não poderia estar são e salvo agora. Não que esteja tão são. Pra começo de conversa, Caralho, fã ou hater? Caralho. um ser humano comum nem possui meios de lutar contra um ser espiritual de nível tão elevado. Mas ele... Gustavão com não aquela é espada, comum não, porra. Quem sabe ela, que foi sendo forjada ao longo do tempo com a carne e o sangue dos seres etéreos. Shirk se lembra das palavras de sua mestra. Guts, contrariando tudo o que deveria fazer sentido, continua vivo. De repente, a garota sente ódios estranhos vindo do fundo da floresta, da direção da árvore sagrada. Ela percebe que a barreira foi rompida. Guts e Casca sentem seus estigmas sangrarem. Caralho. Farnese, espere aqui com a Casca. Tem algo bem ruim na casa. Trolls não são nada perto desses. A velha tá correndo perigo. São eles. O grupo, com exceção de Farnese e Casca, chegam até a casa, que estava em chamas. Puta que ele pariu. Shirk grita por sua mestra e corre na direção da casa. Guts grita para a segurarem. É quando algo à sua esquerda o chama a atenção. As criaturas beatificadas. Apóstolos. Sem sombra de dúvidas. São apóstolos. Em fúria, Guts avança contra os monstros e rasga um deles do trapézio até o pé. A criatura começa a gritar. Desgraçado! De onde apareceu este verme? Ele agarra a espada fincada em seu corpo. Seu braço se modifica, ficando enorme. Então ele retira a espada e joga Guts pra longe. O monstro começa a se modificar por inteiro, ficando maior e mais Puta que grotesco. pariu. Quem é esse humano? É do bando da bruxa? Isso doeu! Guts estava se esforçando para levantar, e o monstro provoca. Pra que todo esse tamanho de espada se mal consegue ficar de pé com ela na mão? Ele avança contra Guts, mas o caveira se aproxima e o fatia em vários pedaços. Você, Caralho. o que faz aqui? O Sou um capeta velho e o conhecido caveira da é dona forte desta pra casa. porra. Conhecido. Agora entendi. Por isso que apareceu no ninho dos Trolls. Quem é você, estranho? Como ousa enfrentar sozinho o exército dos soldados demoníacos? Soldados demoníacos? Não vejo a menor necessidade de me apresentar a Hellis Apóstolos. Basta que saibam que sou opositor aos 5 anjos. Outro apóstolo lembra do dia do festival, quando o caveira surgiu nas terras do Advento. Ele aponta para Guts e diz também se lembrar dele. É um dos sacrifícios do nosso Senhor. É um dos 2 sobreviventes. Nosso Senhor. De quem ele tá falando? De Outra quem? criatura se aproxima. Quem diria? Encontrar vocês 2 num lugar como este será o destino. Zod, você aqui? Quer dizer que o Senhor de quem eles falam? Mais que evidente. Só há um ser neste mundo que nós, os não-humanos, consideramos como nosso Senhor. Guts percebe que é de Griffith que ele está falando. De repente, mais alguém respeitosamente chega. Ficou com ciúme. Grumbeld e seus homens. Puta Lord que Zod, pariu. se me permite, eu, Grumbeld, gostaria de cuidar deste humano. Um gigante. É, o cara é grande mesmo. Pô, mas aí não vale, mano. O cara tá tudo fudido sempre. Zod diz que Grumbeld pode ficar com ele. Já ouvi rumores sobre você. O espadachim negro que há tempos vem caçando os apóstolos. O ser que carrega o karma. O humano que sobreviveu ao eclipse. Saiba que é completamente contra os princípios de um guerreiro mobilizar uma tropa inteira para atacar uma idosa que vive recolhida numa floresta remota como esta, por mais que seja uma bruxa. Apesar disso, insisti em vir a esta missão porque seria uma ótima oportunidade de demonstrar minha lealdade para com o Falcão. Tá dizendo que são ordens do Griffith? Porque ele quer acabar com a velha. Só não esperava dar de encontro com um guerreiro como você. Agora sim posso dizer que a viagem compensou. Não compensou não que ele tá fudido, mano. Grumbeld, como membro do bando do Falcão, desafio você, espadachim negro, para um duelo. O quê? O que foi que esse cara disse? É, aí bateu no ego, mano. Membro
Do bando do Falcão, Shirk entra na casa em chamas. Isidro, que corria atrás dela, acaba se esbarrando na garota, caindo junto dela e acertando a testa no banco. O que deu em você, bruxa? Cadê as mágicas? Isidro questiona. Chorando, Shirk diz que não consegue, pois sua mente está confusa. Sérpico chega a casa e fala pros dois saírem de lá logo. Isidro pede pra ele fazer alguma coisa com o poder da vassoura de penas, mas Sérpico diz que o vento só faria o fogo aumentar. Enquanto era arrastada por Isidro, Shirk tenta se comunicar telepaticamente com sua mestra, que responde: Shirk, ouça com atenção. Entregue aquilo ao espadachim negro. Faça isso, e rápido. Há um terrível inimigo se aproximando. O espadachim tem poucas tarde, chances. né? Já tá lá. Você precisa se apressar. Você sabia muito bem que este momento chegaria. Shirk diz que não era pra ser assim. Sua mestra merecia morrer em paz e não verdade. envolvida em chamas. Eu carrego pecado suficiente. Caveira falhou, viu? Este fim. Um ser humano viver tempos e tempos, transpondo todos os princípios da natureza. Você, como praticante da magia, sabe muito bem o quão pecaminoso isto é. Mas não fique triste. Nós, magos, sabemos que a morte não é o fim, mas apenas uma mudança na forma da existência. Shirk dizia que não conseguia não se entristecer. Nossas tardes de chá com os golems, as sonecas que eu tirava em seu colo, tudo indo embora, Aí é foda. queimados pelo fogo. Grumbeld estica seu grande martelo pra trás e ataca. Guts Tá, tenta se porra. proteger usando a Dragon Slayer de escudo, mas a força é tanta que ele é jogado pra longe com uma enorme potência. Enquanto se arrasta no chão, o gigante caminha em sua direção. Mas que golpe pesado foi esse? Parece até que levei uma tora na barriga. E ele ainda nem deixou Cara. a forma humana. Em força, ele supera os apóstolos. Pior que ele é todo temático, né? Mas isso não dá o direito de vocês se dizerem do bando do Falcão. Após uma investida bloqueada, Guts é empurrado com força pelo escudo de Grumbeld. Com o espadachim no chão, o gigante ergue seu grande martelo mais uma vez. Ele ataca, mirando o estômago de Guts. O espadachim utilizou a Dragon Slayer de escudo mais uma vez, mas ainda assim, o impacto Porra, é forte porradão do demais. caralho. Ele gira pra trás e levanta. Formidável a tua espada. É incrível não ter sido partida depois de levar 2 golpes de meu martelo. O que não me agrada é a forma como está lutando. Parece que nenhum dos teus golpes presta, a não ser o primeiro. A única coisa que faz é ser derrubado sem resistir. Vai se lascar. Se você soubesse. Droga. Acho que quebrei mais umas costelas. É o que dá lutar sem armadura. As feridas antes cicatrizadas voltam a se abrir. Um dos apóstolos diz que, embora seja divertido ver Grumbeld brincar com a presa, eles têm trabalho a fazer: arrancar a cabeça da bruxa. Depois de dizer isso, o monstro tem sua cabeça arrancada pela espada do caveira, Vai, o trouxa. que enfurece os demais. Zodius diz para saírem da frente, pois ele é seu. Um deles contesta: mas comandante Zod, ele matou um dos nossos. Deixa-me antes que completasse. Zod o esmaga a cabeça. Os caras não aprendem, né, mano? O cara tá há sei lá quanto tempo no exército do mal. Ele é do mal. Todo mundo é do mal. E ele vai questionar o Zod. Não dá. Ele ordena. Não importa se estiveres turricada, tragam o pescoço da bruxa pra mim. E não demorem. O caveira tenta impedir os monstros que corriam na direção da casa, mas Zod o impede. Pretende abandonar a luta e ir atrás de um ramo de soja? Isso não é do seu feitio. É uma pena que tua vida seja resumida só em lutas, ó imortal. Está Mano, enganado. quem que faz essa voz do Caveira? É muito diferente, velho. Só estou aqui porque eu sou o único capaz de detê-lo. Somente isso. Quer dizer que ambos estamos em situações bem diferentes das usuais. Um dos apóstolos entra na casa em chamas e se depara com Shirk e os outros. A garota sopra fios de cabelo no monstro, o que começa a queimá-lo. Ele começa a se transformar, furioso, e Sérpico dispara uma rajada de vento, cortando os olhos. O grupo então corre. Shirk diz que precisam ir ao depósito de relíquias, pois lá tem algo que precisa entregar a Guts. Eles descem por algumas escadas, passam por um corredor escuro e chegam até uma porta. Entram. E lá estava ela. Mano, já pega uma pá de coisa aí, velho. A armadura Berserk.
Caralho. O Guts já deu a deixa. Só entregar pra ele agora. Essa cabeça de caveira aí. Não, acabou. Não é possível. Caralho, membro pra porra, vai. Claro, inclusive você, se você ainda não é membro aqui, chegou o momento, né? Vire membro deste meu canal. Me ajude a ficar rico, farmar vários dólares. Hoje é isso, eu vou gravar mais alguns vídeos agora. Vou direto, nem vou enrolar muito aqui. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Tá muito interessante, tô louco pra ver o Guts usando a armadura. É isso, um beijo, abraço e falou!